Olá, eu sou o António Tadei e estou aqui para vos falar dos jogos das meias finais da Taça de Inglaterra que vão aquecer o próximo fim de semana. O primeiro jogo vai opor o Arsenal ao Manchester City. O Arsenal ganhou 3 das últimas 6 finais da FA Cup, enquanto o City é o campeão destronado pelo Liverpool, mas já ganhou ao campeão desde então e quererá com certeza acabar a época com um troféu. Os últimos 7 confrontos entre estas duas equipas terminaram com vitória do City e sempre folgadas. E vou dizer 3-0 e 3-0 nesta Premier League, 3-1 e 2-0 na Premier League da época passada, 3-0 e 3-1 na Premier League de há 2 anos e 3-0 na final da Taça da Liga de 2018. A última vitória do Arsenal sobre o Manchester City já surgiu em 2017, em abril, na meia-final, precisamente, da FA Cup, e foi após prolongamento. Para encontrar uma vitória do Arsenal nos 90 minutos, então é preciso recuar a agosto de 2016, quando a equipa londrina se impôs por 3-2 num particular, ou então a dezembro de 2015, quando ganhou por 2-1 em jogo da Premier League. O City ainda era treinado por Manuel Pellegrini e o Arsenal por Arsène Wenger. O Manchester City tem sido uma equipa particularmente forte nas primeiras partes. E basta repararem nisto. O City ganhava ao intervalo em todas as 7 vitórias contra o Arsenal nos tais últimos 7 confrontos diretos. Além disso, o City também estava em vantagem ao fim de 45 minutos em 7 dos seus últimos 10 jogos. As exceções foram precisamente os 3 jogos que a equipa não ganhou e, aliás, perdeu. Foi 3-0 com o Manchester United, ainda em março, 2-1 com o Chelsea e 1-0 com o Southampton para a Premier League já em junho e julho. Mas atenção, o Arsenal marcou primeiro em 7 dos 9 jogos que fez após o regresso do futebol na sequência da interrupção provocada pela pandemia. As exceções foram a derrota por 3-0 contra, precisamente, o Manchester City e a vitória de virada contra o Liverpool por 2-1. Aliás, o Arsenal marcou primeiro nas 2 últimas derrotas que sofreu. 2-1 no derby londrino contra o Tottenham, marcou Lacazette, e 2-1 contra o Brighton, com um golo de PP. No domingo vamos chegar a conhecer o segundo finalista, no jogo entre o Manchester United e o Chelsea. E é um Manchester United que vive um grande momento. Desde a chegada de Bruno Fernandes, no início de fevereiro, a equipa de Manchester ganhou 11 e empatou 5 dos 16 jogos que fez. E, aliás, um desses empates ainda o transformou em vitória no prolongamento. Foi contra o Norwich, na Taça de Inglaterra. O Chelsea, no entanto, também ganhou 8 dos seus últimos 10 jogos. As exceções foram a derrota por 3-0 com o Sheffield United e a derrota por 3-2 contra o West Ham. Curioso é que também aqui há uma tendência nos últimos confrontos diretos. O Chelsea não ganhou nenhum dos últimos 6 jogos contra o Manchester United. 4-0 e 2-0 na Premier League desta época, 2-1 para o Man United na Taça da Liga de 2020, 2-2 e 1-1 na Premier League de 18-19 e 2-0 para o United na FA Cup de 2019. A última vitória do Chelsea sobre o Manchester United foi na final da Taça de Inglaterra de 2018. Ganhou por 1-0 com um penalti de Eden Hazard. Nessa altura, José Mourinho treinava o Manchester United e António Conte treinava o Chelsea. Aliás, 1-0 para o Chelsea foi o resultado dos últimos 2 confrontos na final da FA Cup entre estas duas equipas. O anterior tinha sido em 2007. Na altura ganhou o Chelsea de Mourinho por 1-0 com um golo de Didier Drogba. Estas são duas equipas que têm sido razoavelmente previsíveis no que toca aos autores de golos. Rashford e Martial marcaram em 3 dos últimos 4 jogos do Manchester United, ao passo que Giroud marcou em 3 dos últimos 4 jogos do Chelsea. Além disso, os jogadores do United, Rashford e Martial, marcaram também em 2 dos últimos 3 jogos de confronto direto. E atenção, Rashford não jogou no outro, portanto não podia marcar. Estas foram as minhas antevisões para os jogos das meias finais da FA Cup deste fim de semana. Para a semana, regresso com mais estatísticas.